Assembleia, vamos desligar o microfone, aí toda vez que alguém for falar, aí libera o microfone para não dar interferência. Pode ser? Então, Claro. essa Assembleia de hoje é para tratar de uma pauta específica que é referente à Emenda Constitucional 65, que é a reforma da Previdência Estadual. Quem acompanhou aquela última Assembleia nossa, dos aposentados e pensionistas da Secretaria Estadual de Saúde, nós informamos que no ano passado, em novembro do ano passado, o governo do Estado de Goiás aprovou, né, a revelia, né, dos trabalhadores, servidores públicos, incluindo da saúde, essa matéria na Assembleia Legislativa. Foi uma luta intensa, ficamos lá praticamente 2 semanas mobilizados, tentando barrar a votação dessa matéria, que nós entendemos que ela é uma matéria eivada de vícios jurídicos, ela é inconsistente porque ela não tem como fundamento técnico nada como calculatorial, não há estudos, né, para poder ter sido aprovada, mas, infelizmente, o governador do Estado de Goiás tinha a maioria dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa e conseguiu aprovar essa emenda constitucional 65, que acabou agora, né, depois de 90 dias, iniciando aquele desconto de 14,25%, que é a maior alíquota previdenciária do país, né? E, no caso dos aposentados e pensionistas, esses 14,25%, ele é aplicado a partir do salário mínimo, independente da faixa salarial, né, ou da faixa dos proventos de aposentadoria. Ou seja, inclusive, é a única reforma que foi aprovada no Brasil com essa característica, que, se não permitiu uma progressão da aplicação de alíquotas, dependendo, né, dos proventos da aposentadoria e da pensão. Hoje eu chamei de novo o doutor Jairo, convidei o doutor Jairo, que é nosso advogado aqui do sindicato. Ele vai estar explicando para nós aqui qual que é o trâmite dessa matéria, até porque nós tínhamos conseguido suspender a aplicação dessa reforma da Previdência Estadual. Infelizmente, o Estado recorreu e conseguiu reverter essa suspensão. E, a partir desse momento, né, que o Estado conseguiu reverter a suspensão, quais seriam, né, os encaminhamentos necessários para que nós possamos conseguir, no futuro mais próximo, arquivar definitivamente essa emenda constitucional 65, como eu disse anteriormente, que traz enormes prejuízos aos servidores do Estado, especialmente aos aposentados e pensionistas. E logo depois a gente abre as falas, né, as dúvidas que algum companheiro ou alguma companheira tem em relação a essa matéria, e até mesmo para apresentar propostas de encaminhamento à nossa luta para conseguirmos arquivar essa emenda constitucional 65. Podemos passar para o doutor Jairo? Aí depois a gente abrir então a fala. Doutor Jairo, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Então, sim, tudo certo. Então, nós, a título de informações relativas às atividades promovidas pelo sindicato, foi promovida pela assessoria jurídica uma ação civil pública com a finalidade de assegurar, em ação coletiva, portanto, a todos os aposentados e pensionistas, né, aos servidores inativos, aposentados e pensionistas, o direito de permanecer, vamos dizer assim, isentos, ou seja, de não ter a obrigatoriedade de passar a contribuição previdenciária com base na reforma previdenciária feita pelo Caiado, ou seja, a emenda constitucional número 65, votada no finalzinho do ano, no apagar das luzes, promulgado dia 21, publicado no dia 30 de dezembro de 2019, e que, a partir de maio, depois daquele período aí que a lei estabelece, a partir de maio começou a ser descontado, digamos assim, dos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. E qual é o objetivo dessa ação? O objetivo é restabelecer o direito anteriormente assegurado, ou seja, os aposentados e pensionistas que possuem
proventos, recebimento de proventos de até o teto do regime geral de previdência, ou seja, aquele teto lá da previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, que hoje é de R$ 6.101,06, R$ 6.101,02,06. Até esse valor, hoje, se nós conseguirmos reverter essa reforma previdenciária do Temer, voltamos a isso. Ou seja, os aposentados e pensionistas que ganham até R$ 6.101,06 estariam isentos do pagamento de contribuição previdenciária. Também, o objetivo da lei, da ação, é provocar o retorno à lei, ao que a lei anteriormente estabelecia, para os aposentados e pensionistas que possuem doenças incapacitantes, graves, incuráveis, contagiosas, doenças laborais, aposentados, mesmo que tais doenças, tais problemas que trazem a incapacidade tenham sido adquiridas posteriormente à passagem para a inatividade, esses servidores nativos têm direito à isenção, ao não pagamento da contribuição previdenciária, todos aqueles que ganham até o dobro do teto do regime geral de previdência, esse que nós acabamos de falar, portanto, até o dobro de 601, portanto, até 12.202,12 centavos. Até o dobro do teto, que hoje é 601,06, até o dobro disso. Quem tem doenças incapacitantes, a lei do Estado de Goiás assegura a isenção da contribuição previdenciária. Por quê? Justamente que essas pessoas que já têm um gasto elevado com medicamentos, tratamentos, médicos, terapia e tantos outros gastos para conseguir manter uma qualidade de vida. Portanto, a legislação já estabelecia isso desde 2010. Existe uma lei complementar no Estado de Goiás, chamada Lei Complementar número 77, de 2010, e lá no seu artigo 23 e parágrafo 7º, assegura essa isenção da contribuição previdenciária dos servidores que são portadores de doenças incapacitantes, essas que eu mencionei agora, têm direito de só pagar a contribuição previdenciária se ganharem mais do dobro do teto do regime geral de previdência. E para os demais que não têm doenças incapacitantes, a mesma lei assegura que somente seriam devidas contribuições previdenciárias se ganharem mais do teto, né, do regime geral de previdência, que é que a lei elegeu como parâmetro, que é hoje aquele valor que eu mencionei, 601,06. Além disso, há uma outra exigência. A própria Emenda Constitucional 65 estabelece que, trazidos esses parâmetros aí de contribuição a partir de um salário mínimo, veja o tamanho do prejuízo, não teria contribuição previdenciária quem ganha até... não teria que pagar quem ganha até 601. E quem tem doença incapacitante, até 12.202. Não teria que pagar. Mas o que o governo fez? Olha a maldade. Reduziu isso para um salário mínimo. Todos os servidores inativos, aposentados, pensionistas, que recebem hoje, desde a vigência da Emenda Constitucional 65, da reforma previdenciária do Caiado, e que agora, a partir de abril, começou a ser cobrado sobre tudo que excede a um salário mínimo. R$10 acima de um salário mínimo, 14,25% contribuição previdenciária. R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, acima de um salário mínimo, 14,25% de contribuição previdenciária. Veja o tamanho da desproporcionalidade. Não há nenhuma gradação. O que excede a um salário mínimo, paga-se 14,25%, que já é a maior
alíquota de contribuição previdenciária do Brasil já era em Goiás. E com a reforma, piorou a situação, porque diminuiu, né, a base a partir da qual, ou seja, o valor a partir do qual é exigido o pagamento da contribuição. Então, nossa ação coletiva tem por finalidade barrar essa emenda constitucional da reforma do CAIA, sustentando que esse pessoal tem direito adquirido a continuar a não pagar a contribuição previdenciária nos moldes do que a legislação já estabelecia antes. E, além disso, há um outro argumento ainda, que é a exigência por parte da legislação. A própria emenda constitucional traz uma condição, já que ela copia, já que ela traz aquilo que a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a reforma previdenciária do Bolsonaro, é outra imoralidade no âmbito federal, ela foi recepcionada aqui em Goiás, na sua íntegra, e com alguns acréscimos em prejuízo dos trabalhadores, mesmo os inativos. Daí, uma das exigências para a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos é que haja déficit no regime previdenciário. Ou seja, para aprovar a emenda constitucional, a reforma previdenciária aqui de Goiás, a Goiásprev, o Estado de Goiás, deveriam demonstrar cabalmente que há esse déficit. Mas não basta alegar, não basta apresentar qualquer cálculo. É preciso uma auditoria, é preciso que haja a apresentação das contas, inclusive para aferição. Qualquer dos nossos órgãos parceiros poderiam fazer essa análise, como, por exemplo, o DIEESE. Poderia perfeitamente fazer essa análise, identificar se procede ou não procede esse déficit alegado pela Goiásprev, pelo Estado de Goiás. Para isso, nós precisaríamos de uma auditoria, precisaríamos de uma perícia, de uma análise dessas contas. Por quê? Apresentaram lá no final de 2019 um estudo superficial, sem maiores rigores, inclusive sem esse direito ao contraditório, essa análise, por exemplo, do DIEESE, que haveria um déficit. Esse estudo se refere a 2018. E agora, depois de aprovado, apresentado esse estudo prévio deles lá, e agora, para a cobrança, mais do que nunca, se a lei exige que você demonstre, que a Goiásprev demonstre efetivamente a existência do déficit previdenciário do Estado de Goiás, seria essencial para essa cobrança que se procedesse à demonstração atualizada, cálculo atuarial atualizado, perícia, auditoria, submetido inclusive à crítica, à análise das entidades, dos representantes dos trabalhadores inativos, para que pudessem, eventualmente, impugnar. Daí, portanto, começou-se a cobrar a contribuição previdenciária sem essa efetiva comprovação, sem essa efetiva demonstração de que há, ou de que existiria esse déficit alegado, que é condição para que se cobre dos servidores inativos a contribuição previdenciária com base nessa nova legislação, nesse novo sistema inaugurado aí pela Emenda Constitucional 65, que é a reforma previdenciária do governo Caiado, que copiou o que já foi no âmbito federal. Só que há unidades da federação que ainda estão cobrando 11, 12, 13, e aqui nós já estávamos em 14. E, por fim, conforme antecipado pelo presidente Ricardo Manz, nós tivemos aí uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Veja, nós estamos com uma ação coletiva, estamos incentivando os trabalhadores para que procurem o documento, individuais, aumentamos, portanto, a base. Novela, não? Procurem o sindicato para ingressar com as ações individuais. Só passa, né? O fundo, só passou primeiro.
Caio, só um minutinho, por favor. Pessoal, vamos desligar o microfone, porque senão interfere e a gente não consegue escutar as informações que o doutor Jairo está explicando agora acerca do andamento do processo. Não estava dois, não? Desliga, todo mundo desligando o microfone. Para finalizar, Não sei. então, nós temos uma ação coletiva, nós estamos orientando os filiados inativos que procurem assessoria jurídica do sindicato para que possamos ingressar com as ações individuais que têm tido êxito. Pelo menos 2 ou 3 varas de fazenda pública estadual estão concedendo liminar favoráveis aos servidores inativos, especialmente aqueles que são portadores de doenças incapacitantes. Têm sido concedidas liminares. Inclusive, estamos aqui com decisão então tá. do Tribunal de Justiça. Tá bom. Decisão favorável à liminar. Tem uma decisão que não é nossa do sindicato, de um outro segurado, procura advogado particular, e a decisão vai servir de referência para as nossas ações individuais que os senhores vierem a ingressar. Além disso, como eu dizia, em Goiás, nós temos uma ação declaratória de inconstitucionalidade promovida pela Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e pela Associação Goiana do Ministério Público, a AGMP e as MED. Decisão liminar favorável, derrubando, portanto, na parte que nos interessa. Tem que soltar ela. O governo utilizou-se de uma estratégia de alegar que teria havido injustiça, análise incorreta da decisão aqui pelo Tribunal de Goiás e que essa decisão foi suspensa. Há uma decisão no Estado de Goiás favorável à tese dos trabalhadores, da saúde, dos trabalhadores em geral, dos servidores públicos, que sofrerão essa tributação, mas, de novo, alegando os mesmos argumentos, equivocadamente, o ministro Toffoli, do STF, concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão aqui de Goiás. Nossa expectativa é que, analisando o mérito do recurso aqui no Tribunal de Justiça, vamos aguardar, portanto, a análise do mérito recursal, e aí sim que o tribunal, que foi à unanimidade, concedeu a pretensão de afastar a reforma previdenciária. Né? Então, nossa expectativa é que, analisando o mérito de Goiás, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que não é uma mera liminar, igual aquelas outras que nós tivemos, de outros sindicatos, de alguns representantes aí, de outras associações, não é uma mera ação, é uma ação que a gente chama de controle concentrado. Uma ação que começa lá no Tribunal de Justiça, e que foi decidida pelo órgão máximo do tribunal, o órgão de cúpula do tribunal, lá de cima. Todos eles reunidos, analisaram a reforma do Caiado, identificaram que há ilegalidade, pelo menos em 2 artigos previamente. Eles analisaram previamente, já identificaram pelo menos 2 artigos com problema, o 97, parágrafo 2º e 3º, e o 97A da Constituição, com a alteração trazida pela reforma previdenciária do Caiado. Portanto, nós temos aí a possibilidade, em ação coletiva, temos a possibilidade de os senhores ingressarem com ação individual e ainda temos essa outra saída, outra possibilidade, que é a ação declaratória de constitucionalidade promovida pela ASMEGO e pela AGMP, como eu acabei de esclarecer. Me coloco à disposição para esclarecermos, inclusive para encaminhar depois para os senhores a cópia dessa decisão, desse outro processo do Tribunal de Justiça de Goiás, na linha do que foi decidido lá na ação declaratória de constitucionalidade, naquele mesmo sentido, dizendo que a reforma não prejudica os direitos dos servidores aposentados e pensionistas, especialmente daqueles que têm, no caso da nossa ação coletiva, e dessa ação que foi julgada lá, especialmente aqueles que têm doenças incapacitantes, doenças graves, contagiosas, incuráveis e doenças do trabalho, né, doenças laborais.
me coloco à disposição. Devolvo a palavra aí para o doutor Ricardo Manes. Obrigado, doutor Jairo. Ótima explicação do andamento do processo e dessas três possibilidades, né? Só para reforçar aqui, existe a ação coletiva do Sinde Saúde. Essa ação, a gente espera que lograr isso, tanto para suspender essa alíquota previdenciária de 14,25%, que é a maior alíquota do país, que é um confisco, né, dos proventos dos aposentados pensionistas. Tem as ações individuais, que também o sindicato está organizando e promovendo. Aí é importante que cada aposentado e aposentada entre em contato conosco para poder organizar e entrar com essa ação individual, e, como bem disse o doutor Jairo, com algumas já decisões favoráveis nessas ações individuais, e essa ação declaratória de inconstitucionalidade, que foi promovida pela Associação do Magistrado, tendo o Sinde Saúde como amigos à parte, né, amicus curiae, que é parte integrante do processo, né, e que, infelizmente, houve um recurso do Estado. O ministro Dias Toffoli, de forma monocrática, suspendeu essa liminar que tínhamos ganhado, né, mas não avaliou o mérito ainda, ou seja, ainda vai ser discutido o mérito, e nós acreditamos que, na discussão do mérito, a gente conseguirá garantir essa liminar, considerando, como bem disse o doutor Jairo, que não foi apresentado estudos, né, de cálculos atuariais, previdenciários, aplicou-se, né, essa alíquota de 14,25% acima do salário mínimo de forma aleatória, sem nenhum estudo sobre isso aí, e eu tenho certeza que a gente irá conseguir reverter essa situação. Eu queria abrir aqui para quem quiser se manifestar, perguntar algo aqui para a diretoria, para o doutor Jairo. Seria importante a participação de quem quiser, então, se manifestar aqui na nossa Assembleia. Ninguém? Deixa eu ver aqui. Flaviana, Isadora. Ivanildo. Por favor, Ivanildo. Então, companheiras aposentadas, eu acho que a gente tem que entrar nessa luta. Já foi enviado via WhatsApp de cada companheira e companheiro pedindo para procurar o sindicato, organizar os documentos, está dizendo lá no WhatsApp que a gente mandou, para quais os documentos são necessários para entrar com essa ação que o doutor Jairo falou, e a gente está esperando que esses companheiros procurem o sindicato e encaminhem os documentos o mais rápido possível. A gente está trabalhando também, telefonando para algumas pessoas, que a gente tem o número de telefone, né? Claro que a gente mandou para o WhatsApp, para essas pessoas que a gente tem o número, a gente está tentando telefonar para que traga esses documentos o quanto antes aqui para entrar com essa ação, tá? E eu acho que o doutor Jairo fez uma explicação muito clara para a gente entender, e o Ricardo também, para a gente entender como se deu esse prejuízo. E hoje, como os salários são baixos e a gente tem uma dívida também do Estado de 10 datas bases, né? Então, tem colegas que estão recebendo R$350, colegas aposentadas, e colegas essas que faz tratamento de câncer, compra medicação cara, né? Então, está ficando uma situação insustentável para diversos colegas que já estão adoecidos. E é muito difícil, porque uma colega que é aposentada, a mãe dela, que tem 90 anos, está cobrando R$900 da mãe dela de 90 anos. Então, isso é uma situação muito de indignação que a gente fica, né? Já assim, com essa idade, se você ter que contribuir com previdência num sistema que é tão nada claro que aconteceu na votação dessa lei. Bom, é isso. Acho que outra pessoa aí pode falar. Marivalda, Clarinda.
eu vi com ele. Eu Valdo, matei tá cortando a sua fala. Tá. Esse dia aí só da cópia pelo WhatsApp. Os documentos. Eu quero ver se a gente precisa de levar documento só para te dar cópia do WhatsApp. Viu? Marivaldo, Ouviu? tá Oi. cortando a sua fala. Você está no computador? Eu Ou tá no... Não, caramba. Estava perguntando se forma só pelo WhatsApp Marivaldo, você tem que parar para falar, Oi. porque está cortando toda a sua intervenção, sua fala. Tenta de novo agora. Tá bom. Depois eu passo para os Deus. Fica quieta. Eu acho que não é jeito não de falar. Hã? Marivalda, para em algum lugar, porque a gente não está entendendo. A sua voz está saindo como se fosse eletrônica. Parei. Vírgula. Tá ouvindo? Melhorou um pouco. Vamos ver agora. E se precisa ir lá para informar pelo WhatsApp. Marivalda, tá um rap assim que a gente não consegue entender a letra. Ah, Isso. então, Marivaldo, tem o telefone do jurídico. Você vai ligar, conversar. Quem vai atender vai ser a Sara, que é a nossa funcionária aqui, que assessora, que faz parte da Secretaria do Jurídico. Ela vai orientar todos os documentos necessários, né? E como é que vai enviar esse documento pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser o scanner. Ela vai criar as condições para facilitar, para que vocês não precisem se deslocar aqui até a entidade, tá bom? E aí, hoje, depois de terminando a reunião, a gente já disponibiliza esse contato para poder dialogar diretamente com o jurídico. Entendeu? Aí o Will vai colocar o telefone no chat aqui, ó. Outro ponto importante que é interessante agendar com o jurídico, além dessa questão específica da reforma da Previdência, é importante o juiz fazer um check-up e ver se você está recebendo todos os seus direitos, né? Até mesmo para poder entrar com outras ações que talvez sejam necessárias. E a Ivanilde fez uma fala da dificuldade de alguns aposentados de, inclusive, adquirir medicamentos, né? Nós podemos também já conversar com o jurídico de orientar a entrar com ação individual para garantir o acesso aos medicamentos via Sistema Único de Saúde, ou pelo plano de saúde e assim por diante. Considerando que hoje boa parte da sua renda acaba sendo vinculado, né, à questão da assistência de saúde, em especial à questão dos medicamentos, né? Então, seria fundamental que cada um entrasse em contato com o jurídico. A Sara vai orientar dos documentos, vai agendar o dia que você vai reunir com os advogados nossos aqui para poder entrar com essas ações individuais. Ok, beleza. Vai.
Alguém mais? Hoje vocês estão caladinhos. Na Assembleia passada houve uma maior participação. Eu não posso perguntar na voto do... Flaviana? A Almi entrou. Almi, Almi. fala aí, Almi. Almi está ali descansando. Almi. Almi entrou. Fala aí, Almi. Deixa o Almi falar comigo. Mãe de Midian. Vou perguntar aqui, negócio das terceiras diferenças. Você não vai terminar de pagar? Pergunta o outro, vai. Oi. Não, tem mulher aí. Oi, tudo bem? Fêmea. Oi. Tá Fala beleza? aí. Beleza. Queria Almi, perguntar o restante da diferença do nosso 13º vai terminar de sair? a diferença das terceiras? Só um minutinho. É. De uma vez tem... Flaviana, você que anda acompanhando muito essa questão da diferença das terceiras, por favor. Pessoal, boa noite, né? É muito bom a gente estar junto, mesmo nessa pandemia, de forma online, né, virtualmente, porque é só assim que a gente vai conseguir a unidade e a capacidade de junto a gente pensar em como enfrentar esse desgoverno que está aí, seja do desgoverno municipal, estadual e federal adiante, né? Mas o que a Noêmia perguntou é o seguinte: todas as ações de diferença do 13º têm sido proferida como positiva, né? Na forma individual. O grande problema é que essas ações estão sendo entradas em duas varas da Fazenda Pública. Essas varas da Fazenda Pública têm apenas 2 juízes. O que acontece? Cada um tem 20 mil processos para despachar. Então, o que tem acontecido? Tem transformado o que já é lento em mais lento ainda. Então, não tem uma previsão, vai sair daqui 6 meses. Não, porque tem pedido mais juízes lá para a vara da Fazenda Pública. Então, a última conversa que eu tive com o doutor Roberto, que foi semana passada sobre isso, inclusive, ele disse para mim que está fazendo uma denúncia, se não me engano, no CNJ, pela demora, né? Eles não podem colocar essa demora nas costas porque não tem juiz. E aí, então, a esperança dele é que isso resulte em algum resultado denunciando lá no CNJ, que nós temos processo de 13º há 2 anos, já com cálculo apresentado, já com a contestação feita pelo Estado, já que nós também fizemos a nossa contestação, já finalizou, mas agora que precisa para o juiz sentenciar, né? E emitir já o alvará. Mas como a diferença do 13º não é só do Sindsaúde, todo servidor público entrou, porque era uma questão de direito estatutário, né? Então acumulou muito processo, e todos nós entramos na vara da Fazenda Pública, onde tem apenas esses 2 juízes, né? Agora que me parece que está sendo nomeado mais alguns juízes para lá devido à pandemia, porque um dos juízes vão se aposentar. Então, não tem perspectiva boa para falar que vai receber o dinheiro logo, não. Que vai receber, vai. O direito é líquido e certo, mas é no tempo da justiça. Morosa e lenta. Então, vamos pôr o dinheiro na poupança. Eu só queria reforçar, gente, essa questão que a Ivanilde falou das ações individuais. A gente precisa de entrar com elas, precisa. Se você tem alguma dificuldade de receber, de digitalizar o documento, de enviar, tenta nos comunicar para a gente dar um jeito de ir ao seu encontro e pegar essa documentação. Porque se a gente não fizer ação individual, como o doutor Jair explicou, agora a coletiva vai ser julgada só no mérito. Mas a gente fazendo as individuais, a partir dos documentos comprobatórios que a gente tem aí de gastos com excessivos, né, que a lei permite, talvez a gente tenha um período mais curto para poder pagar menos. Então, se cada um tiver vocês alguma dificuldade, após ligar para a Sara, de poder digitalizar, de poder... A gente dá um jeito aqui no sindicato. A gente, né, Ricardo? A gente vê uma forma de ir ao teu encontro
Mas a gente tenta, pelo menos de alguns, porque o que não dá é para não fazer ação de ninguém, porque nós estamos sem nenhuma ação protocolada ainda. Nenhuma. Porque ninguém mandou documento. Eu já mandei. Igual que eu estou dizendo, tá, gente? Estou falando coletiva, não. Mês passado eu mandei todos os papéis, viu? Mês passado eu mandei todos os meus. Semana passada? Mês passado agora. Mandei tudo para a Sara, todinho. Então, eu vou dar uma olhada. Foi a informação que eu tive, é que ninguém tinha mandado. Então, muito bom você falar, Noêmia, que eu vou sentar, então, com a Sara para me ver isso. Isso é muito importante, essa informação. Porque semana passada eu sentei com o nosso jurídico daqui, não foi do escritório, para a gente já fazer uma avaliação do atendimento online, da documentação, e a informação que eu recebi foi essa. Mas foi muito boa a sua informação, que amanhã eu vou conversar com ela. Todos que a Sara pediu, eu mandei. Viu? Tá bom. Noêmia, né? Se encaminhou, é que possivelmente já deve ter entrado com essa ação ou está em vias de entrar. Né? Importante que... Não, 13º, SI e o negócio do PIS/PASEP. Que eu fiz aquele... Essa deu uma entrada, né? PIS/PASEP, eu estou falando da aposentadoria. Tudo. Pedi tudo aí. Fez tudo. Ótimo. Tudo meu também. Contou, eu pedi tudo lá no meu mandato, eu pedi tudo. Tá bom, então. Então, tá certo, né? Quem mais gostaria de fazer uso da fala? Oi, Vanilde. A Almi está aqui ainda. Ó. Ela perguntou... Oi, Vanilde. Quem que é agora? Vanilde. Pode falar, Almi. Vanilde, eu não peguei do início. Eu queria saber que esses dias eu falei, veio uma resposta que havia ganho no Síndico Público, se não me engano. A atenção individual para receber é o retroativo ou para parar de pagar? Almi, essa ação individual é para suspender a aplicação da LIFT 14,25% dos proventos do aposentado, tá? Então, é para entrar para suspender. Eu não sei se é a decisão que você está se referindo, mas eu acho que foi aquela da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, do Ministério Público, em que o Síndico de Saúde foi parte integrante, como amigos da parte, né? E que conseguimos uma liminar no Tribunal de Justiça, né, do colegiado lá, suspendendo a reforma da Previdência Estadual. Só que o Estado recorreu, né, e conseguiu, através de uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, manter, infelizmente, né, a aplicação da emenda constitucional 65. Então, qual que é a orientação? Que nós ainda continuaremos com a ação coletiva, com essa ação declaratória de inconstitucionalidade, porque ainda vai ser julgado o mérito, que é uma ação que é coletiva do Síndico de Saúde, e uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que é necessário também entrar com as ações individuais. Tá? Aí, por isso que dessa orientação está procurando aqui a nossa assessoria jurídica. Quer complementar alguma coisa, doutor Jairo, sobre essa dúvida da Almi? Então, de fato, como o senhor esclareceu, o objetivo é esse, ingressar com ação individual para discutir as questões pertinentes a cada pessoa, porque na ação coletiva, digamos que ela seja favorável, que haja concessão de uma liminar e, ao final, seja favorável. O objetivo é imediata suspensão dos descontos, que nós entendemos que é ilegal. Por outro lado, o que já foi descontado na ação, a gente pede também a devolução dos valores corrigidos. Só que isso em ação coletiva só é feito depois do trânsito em julgado. Lá na frente, uma apuração de quanto foi pago, aí é preciso haver uma fase que a gente chama de liquidação de sentença. Essa liquidação vai individualizar, para
todos os beneficiários, todos os servidores públicos inativos que foram beneficiados pela decisão terão que entrar com cumprimento de sentença para ver restituídos os valores que pagaram a mais. E contra o Estado, a gente não pode fazer penhora. Se o valor é pequeno, tem que esperar uma requisição de pagamento de pequeno valor. Se fosse, não é o caso, mas se fosse um valor maior, seria por meio de precatório, seria mais demorado ainda. Então, assim, o interessante da ação individual é porque você tem uma situação ali particularizada que é mais fácil de, posteriormente a uma decisão favorável, já liquidar muito rapidamente. Quando é uma ação que é em favor de toda a coletividade dos trabalhadores inativos, todos da categoria que são inativos, representados pelo sindicato, a liquidação costuma ser bem mais demorada, né, porque é uma fase mais complexa depois do trânsito julgado. O individual tende a ser mais fácil, porque é um cálculo só, ou no máximo 2, 3, 5 pessoas num processo ali, né? Então, por isso, a nossa orientação de também ingressar com ação individual. Por quê? Nós distribuímos a ação e foi distribuída, nós fazemos o protocolo e ela foi distribuída, isso é automático, foi para a 4ª vara. Na 4ª vara de Fazenda Pública Estadual, a juíza tem negado todas as liminares, todas, nenhuma favorável. Por outro lado, a 1ª, a 2ª e a 5ª vara de Fazenda Pública estão concedendo liminares. Aí quem está recorrendo é a Goiásprev. A maioria das vezes, dependendo de onde venha a ser distribuído, para qual das câmaras do Tribunal de Justiça, tem sido revertido. Mas outras têm sido favoráveis. Eu estou, inclusive, mencionei agora, decisão de uma das câmaras do Tribunal favorável a essa tese. Por isso, eu sugiro que ingressem com ações individuais também. Por quê? Imaginemos se 10 pessoas ingressam. Cai ali para uma das 5 varas de Fazenda Pública Estadual. As varas que concederem, a Goiásprev recorre. As varas que não concederem, os servidores recorrem. Chega no tribunal, distribui para qualquer uma das 6 câmaras cíveis. E aí, uma câmara é favorável, outra é desfavorável. Daqui a pouco, se muitos entrarem com a ação, começa a firmar o que a gente chama de jurisprudência. Ou seja, forma-se um entendimento. Aí tem a divergência entre uma câmara e outra câmara. O tribunal vai ter que se reunir e dizer qual é o caminho certo. É esse. E a nossa expectativa é que ele acolha a nossa tese, até porque há um precedente bom, favorável à nossa tese, que é o que eu mencionei há pouco, o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, que a unanimidade o tribunal diz está errado. Portanto, a nossa expectativa é que quando houver essa reunião de desembargadores das diferentes câmaras do Tribunal de Justiça, digam, olha, a tese correta é esta, não pode descontar dos servidores, a não ser aqueles que ganhem acima do teto do regime geral de previdência, e para os que têm doença capacitante o dobro, né, como diz a lei. E essa lei, só para complementar a informação anterior que eu não passei, quem não leu sobre o assunto provavelmente não entendeu isso, essa lei não foi modificada. O que acontece? A reforma do Caiado mudou a Constituição. A emenda constitucional muda a Constituição. Lá na Constituição tinha um dispositivo que assegurava essa garantia de isenção até o teto lá do regime de previdência e o dobro para os portadores de doenças incapacitantes. O que acontece agora? A Constituição fala que todo mundo tem que contribuir, seja esse que tem ou esse que não tem a doença incapacitante, tem que contribuir a partir de um salário mínimo. Só que o governo ainda não conseguiu, isso é importante, a unidade da luta, o empenho da categoria em se juntar ao sindicato para evitar modificação. Porque o Caiado pode amanhã enviar um projeto de lei e acabar com a lei que hoje ainda assegura, tem uma lei complementar, e o quórum para uma lei complementar é mais alto, por isso se a gente conseguir pressionar, eles podem não conseguir aprovar, se mandarem o projeto dessa forma, mas tem uma lei complementar que ainda assegura aos trabalhadores portadores de doenças incapacitantes, inativos, aposentados e pensionistas, a isenção até o dobro do teto do regime geral de previdência, como eu acabei de dizer. Então, existe uma lei ainda vigente.
E é isso que está dando sustentação para as liminares que foram concedidas favoravelmente por essas varas que eu acabei de mencionar. E agora, acabei de receber, essa semana passada, um acórdão de um colega que entrou, confirmada a liminar no Tribunal de Justiça. A Goiás Prev recorreu e não conseguiu reverter. Nossa expectativa é essa, de fazer prevalecer esse entendimento de que não pode descontar contribuição previdenciária a não ser acima do dobro do teto do regime geral de previdência para esses que têm doenças incapacitantes, porque ainda tem lei vigente que trata do assunto, é o que eu mencionei. Artigo 23, parágrafo 7º da Lei Complementar 77 de 2010. Correto? Então, tá. Vou aguardar, então, o link aí para enviar os documentos. Eu prefiro ser digitalizado e mandar por e-mail, por favor. Ivanilde, coloca aí no meu zap que eu vou providenciar. E Almir, obrigado, Almir. Oi. A Segplan? Pega no site, Ricardo. Do Estado, pega no site, não é? Com a senha do contra-cheque. Senha do contra-cheque. Então, orienta ela lá, com a senha do contra-cheque, ela consegue acessar a senha da ficha financeira no próprio site. Tá? Pessoal, nós discutimos aqui somente as ações jurídicas que nós já promovemos, né, inclusive estimulando que cada um procure aqui o sindicato para entrar com ação individual, mas é importante lembrar que nós precisaremos organizar com ações políticas, né, para poder convencer o governador Ronaldo Caiado que essa lei que foi aprovada no final do ano passado, que é a reforma da Previdência Dual, é extremamente prejudicial, ela é injusta, é imoral, é ilegal, ainda mais com os aposentados pensionistas descontando, como bem descontou já, 14,25% a partir daqueles que ganham acima de um salário mínimo ao mês, né? Então, a gente vai tentar organizar, juntamente com as outras entidades sindicais que representam os servidores públicos estaduais, a gente fazer um movimento no sentido de criar um diálogo com a Assembleia Legislativa, com o próprio governo, para ver se a gente consegue, né, sensibilizar e suspender essa alíquota de 14,25%, que foi feita de forma, como eu disse, aleatória, sem nenhum estudo e aplicando-se a todos os aposentados. Aí é fundamental que cada aposentado que conhece algum deputado estadual entre em contato com ele, manda e-mail, no WhatsApp, relata a situação que vocês estão vivendo, né? Uma situação que é o confisco do seu provento feito mensalmente, a dificuldade que já era para nós da saúde. A Ivanilde até lembrou que nós estamos já há 10 anos sem reposição salarial, e além de não ter reposição, há um corte, né, de 14,25% do salário. Né? É fundamental que cada um também faça essa pressão junto aos deputados. E eles que votaram essa lei, que hoje, né, prejudica todos os servidores públicos, mas especialmente os aposentados, né? E aí as entidades sindicais vão construir um movimento para ver se a gente consegue, além da discussão jurídica, que está sendo bem encaminhada, também fazer um debate político mostrando desse absurdo que foi a aprovação dessa emenda constitucional 65. Ricardo, Almir de novo. Esse assunto não é o do tema de hoje, mas eu estou com uma dúvida, que quando nós éramos seletistas, fomos passados para Estado, o dia nosso foi engolido. E tem muita gente buscando os extratos no Banco do Brasil para reaver esse dinheiro. Isso procede ou é só mais um engodo?
Almir, a sua fala cortou um pouco, mas, você está falando da transição da época do seu contrato de seletista que tornou-se estatutário, né? Sim. É isso, não é? Sim, sim. Flaviana, você que acompanhou mais na gestão passada sobre essa discussão, você tem alguma informação mais atualizada? Almir, assim, essa diferença eu precisava de entender, porque a única diferença que a gente tentou dando entrada, que foi aquela diferença de 92, que acabou não dando resultado, né? Para o nosso lado, que é a diferença da URV, né? Que era realmente nesse período da transição da moeda. Agora, essa diferença, enquanto passou de estatutário para de seletista para estatutário, na época o Sindsaúde conseguiu retirar o FGTS. Agora, essa diferença, no momento, eu não tenho conhecimento nem de gestões passadas, só se for algo muito novo que ainda não chegou. Mas a gente pode buscar isso através de uma pesquisa jurídica e ver. Mas você viu essa informação aonde? Para você poder a gente ver junto. Tem uma colega de Brasília, uma colega lá de Brasília, que ela entrou em contato com a colega dela daqui, e essa Gertrudes foi Goiânia, e ela que me falou isso. Inclusive, ela já foi no Banco do Brasil e pediu os extratos, e não pegou por causa que ela está em Campos Belos, por causa da pandemia, que ela não pôde vir. Mas ela disse que tem muita gente que já está ganhando. Eu não sei como é que é isso, que procede isso. Por isso que teve uma diferença, que eu não sei se vocês lembram, que isso foi o ano passado, que foi a diferença do PIS/PASEP. Todos os servidores públicos que eram seletistas da época poderiam ter diferença de PIS/PASEP. Mas esse independe de ação judicial. Você vai no Banco do Brasil, pede o seu extrato do PIS/PASEP e verifica seu saldo. Teve servidor público que teve direito e teve servidor público que não tem. Vou dar o exemplo da minha mãe, que é da educação. Ela não teve direito, porque quando ela aposentou, ela retirou tudo que estava do fundo do PIS/PASEP, quando se aposenta, né? Só que isso não era uma informação muito clara. Muitas pessoas não tinham essa informação sobre o PIS/PASEP. Aí aposentava e não tirava. Então, eu não sei se o caso de Brasília seja isso, mas para saber é só procurar mesmo o Banco do Brasil com o número do seu PIS/PASEP, né? Que nós temos PASEP, nós somos servidor público, né? Sim, sim. E lá eles dão uma informação. O que eu sei mais recente do ano passado para cá é isso, da diferença do PIS/PASEP. Então tá. Então isso aí quem vai dizer que tem ou não tem é o Banco do Brasil? Banco do Brasil, isso. Almir, mas de que maneira, se tiver como a gente ter contato com essa colega sua, para a gente dirimir essa dúvida, do que ação que ela está se referindo, você poderia passar o contato, porque a gente vai fazer essa busca jurídica, que pode ser que tenha alguma diferença a ser recebido, né? E aí, se tiver como você nos passar o contato, a gente liga para ela para dirimir essa dúvida, e se tiver procedência do que ela está expondo, a gente, obviamente, vai buscar, né, os meios legais para poder fazer jus a essa diferença, tá bom? Tudo bem, Ricardo. Vou fazer o seguinte, ela, no momento, ela está numa fazenda, porque ela é de grupo de risco, assim como eu, mas ela é mais ainda. Então, e tem o genro dela, que é pior ainda, porque é câncer. Então, eles correram para uma fazenda. E não sabe quando voltam. Mas quando ela voltar, eu vou ver com ela e vou ver para me tirar essa dúvida direitinho e te falo. Tudo bem, então. Obrigado aí, então. Tá. Mais alguém gostaria de se manifestar? Podemos encerrar, então, nossa assembleia? Então, pessoal, então nós vamos, de novo, informar para os aposentados pensionistas o resultado dessa nossa assembleia.
atualizando, né, a tramitação dessas ações que nós já impetramos na Justiça, tanto a ação coletiva como a questão da ação declaratória de inconstitucionalidade, e também já para orientar, né, sobre a questão das ações individuais, que não é só para a reforma da Previdência, para outras situações também que talvez o servidor tenha direito e, no entanto, não tenha entrado ainda, no sentido de buscar, né, esses servidores, esses aposentados, a entrar com essas ações. Nós vamos tentar ver se é possível que essa documentação que seja necessária, né, consiga enviar pelo e-mail, pelo WhatsApp, né, agendar com o advogado. Caso não seja possível, nós vamos tentar construir uma forma de buscar essa documentação, conforme foi colocado aí pela Flaviana, certo? Nós, logo que tiver algo mais concreto, né, em relação à tramitação do processo judicial coletivo, a gente chamará novamente uma nova assembleia para a gente poder socializar as informações, dirimir as dúvidas, e também, se em qualquer momento vocês quiserem ligar para qualquer diretor do Centro de Saúde, nós estamos 24 horas à disposição, para que haja, para que entre em contato conosco, que a gente possa estar orientando o que for necessário. Tá? Agradecer a presença de todo mundo. Vocês construíram a história aqui do Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás. O Centro de Saúde tem um reconhecimento especial, né, dessa luta que vocês fizeram e, portanto, vocês merecem ser respeitados, ser tratados com dignidade. Infelizmente, isso não está acontecendo, nem pelo governo anterior, nem pelo atual governo, mas nós temos certeza que conseguimos reverter essa situação, fazer valer o direito de se aposentar dignamente, poder curtir os seus filhos, netos, né, bisnetos, e assim por diante, e não ficar com essa luta, né, essa preocupação diária de como se sustentar com essa retirada de direitos constantemente que nós estamos sofrendo, inclusive vocês que são aposentados e pensionistas. Fica aberto se alguém quiser também fazer uso da fala para nós concluir nossa reunião. Noêmia. Opa, pode falar. Inclusive, eu fiz esse papel lá do Banco do Brasil. E já mandei, junto com esses outros papel meu, foi também esse do Banco do Brasil, para o doutor Pedro. Mandei lá para o Centro de Saúde esse papel que veio do Banco do Brasil, lá de Brasília. Porque tem uma colega minha que falou que tem 90 mil em dinheiro para ela receber. Então, está na mão do advogado. Ela já pôs na mão do advogado, que ela falou que ela tem esse dinheiro. Então, eu também dei entrada. Fica quase um mês você indo lá e eles fazendo a pesquisa. Depois que eles mandam, a gente pega no Banco do Brasil e é para mandar, leva para o advogado. Inclusive, eu mandei o meu para ir, mês passado. Só que eu não tive resposta ainda não. Porque, não sei se alguém está trabalhando, né? Ótimo. Sinal que já tem onde buscar informação, né? Junto ao escritório do Dr. Roberto, então. Foi, mandei para a menina aí de vocês. A Sara, né? Para a Sara. Eu já peguei esse papel já. Para todo mundo correr atrás, né? A gente não sabe se tem ou se não tem, então corre atrás, né? Cada um individual corre atrás. Noêmia, aí, no jurídico, você pode ligar para a Sara, que ela olha para você como é que está o andamento do seu processo e te repassa informação, tá? Você pode ligar à vontade, aí a Sara, que é a nossa funcionária aqui, nossa secretária de jurídico, ela te atualiza em relação ao andamento dos seus processos. Tem até um mês que eu mandei para aí. Obrigada, viu? Nada. Eu fui atrás. Podemos concluir, então, a nossa assembleia, né? Foi importante a participação do Dr. Jairo, passando as informações sobre o trâmite, e agradecer a presença de todos e todas e esperar superar esse momento, essa crise sanitária, o mais rápido possível, para que nós possamos nos encontrar aqui no sindicato. Um abraço a todos e todas. Obrigado a todos, boa tarde. Um abraço a todos e todas também.